O Lula tem marcado um verdadeiro golaço, quase uma grande revolução, ao colocar a discussão sobre os juros e o Banco Central para a população discutir. Porque nós nunca discutimos tanto esse assunto em termos populares como nós estamos fazendo agora. E tudo isso politiza, além de forçar a imprensa, também a pautar esse assunto. E eu tenho visto um monte de bobagem sendo falada por vários comentaristas. Alguns até comparando o comportamento do Lula com o do Bolsonaro. Não tem nada a ver, são os amadores. Com exceção do Reinaldo Azevedo, que eu tenho gostado dele. Na sua opinião, a imprensa tem sido muito amadora na hora de falar sobre o Lula? Qual é o seu comentarista político que tem mais lhe agradado no momento? E o que você tem achado dessa revolução do Lula? Deixe seu like se você tem gostado e, claro, se inscreva no canal. Como falei no início do vídeo, na introdução, o Lula tá fazendo um verdadeiro golaço. Porque essa discussão a respeito dos juros, taxa Selic, Banco Central, nunca foi discutida antes. Nunca foi, nem na época que o Banco Central foi independente. O Lula, ao atacar o Campos Neto, presidente do Banco Central, que nós já discutimos em vários outros vídeos, tem até comentário meu, link aqui no card, ele força a população a se interessar por esse assunto, mesmo que de modo forçado. Claro que ninguém quer saber sobre a independência do Banco Central, é muito mais divertido acompanhar as trapalhadas do Bolsonaro. Mas essa é a pauta do momento. A imprensa precisa conversar, a imprensa precisa explicar e a população começa, mesmo que por tabela ou por osmose, como fala o termo popular, a se interessar por esse assunto e a se politizar, porque o Lula forçou essa discussão. Agora, tem que ficar vendo jornalista amador falar que o Lula tem se comportado igual ao Bolsonaro ao atacar o Banco Central. Errado, amadorismo da mídia. Os ataques que o Bolsonaro fazia às instituições eram ataques para destruir as instituições e para engajar a população, a chamada política do confronto, que eu já expliquei também nos capítulos do meu livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Tem até um capítulo online disso, também tem vídeo aqui no card. O que o Lula faz ao atacar o Banco Central é propor uma discussão e forçar politicamente o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a ficar alinhado com Haddad. É isso que o Lula está fazendo. Ele não quer destruir o Banco Central como o Bolsonaro estava fazendo ou para engajar a militância. O Lula está fazendo uma discussão. E ele colocou na discussão a quem o Banco Central interessa ou a quem o Banco Central atende. Isso faz com que a população, que não se interessa tanto pela política ou que não entende tanto assim de economia, comece a raciocinar. É de fato, por que o juros está tão alto? O juros está alto para que eu possa comprar menos, né? Então os preços deveriam cair, então por que os preços aumentam? Por que a inflação está alta se o juros também está alto? Não faz sentido. Então a população começa a discutir. Ah, peraí, então eu tenho que pegar um empréstimo caro por conta dos juros altos? Então isso afeta a minha vida. Então o Lula quer baixar os juros para favorecer a minha vida, para facilitar o meu consumo. Então a gente começa a discutir isso. Ah, é um nível muito amador? Não interessa, mas é uma discussão que nunca havia sido colocada antes. Nunca antes nós tínhamos essa discussão. No governo Bolsonaro nós não fizemos. Então não queiram de modo malicioso e amador, ou até mesmo ignorante, querer comparar as duas situações. Porque a imprensa, na verdade, ela não está conseguindo apresentar à população uma explicação convincente sobre os juros estarem altos. Não estão conseguindo, porque não há. A maior parte da imprensa ela é amadora e também ideológica do ponto de vista do mercado. Mas até o momento eu não vi uma explicação que seja convincente para os juros estarem altos. O que a imprensa fala em uníssono, Josias de Souza, Vera Magalhães, o Hélio Gaspari, que já tem 80 anos, fez um texto na Folha de São Paulo, parecia que dava um chilique. Deixa o passeio em paz. Ridículo. Simplesmente ridículo. Eles não conseguem explicar. A única coisa que eles falam é que as falas do Lula provocam instabilidade e mais nada. Só que eles também não conseguem explicar por que a fala do Lula provoca instabilidade e os impactos disso. Não conseguem. Simplesmente não conseguem. O Reinaldo Azevedo é o único que tem falado a respeito desse assunto com lucidez, criticando essa postura da imprensa que não entende absolutamente nada e esse cerceamento do questionamento do Lula com o Banco Central. O Reinaldo fala, pô, por que o Lula não pode questionar? O Lula tem que questionar. Porque o Lula, ele foi escolhido por uma parcela considerável da população de baixa renda para justamente governar para essas pessoas. Foi por isso. Então ele tem que sim que questionar. E a imprensa, ela tem uma grande dificuldade para explicar o principal mecanismo que faz com que o Banco Central não reduza a taxa de juros. E o Lula tem falado e tem explicado que é o rentismo. O principal ponto dos juros estarem altos é que o governo federal ele precisa pagar mais caro os títulos da dívida. E o que são títulos da dívida? São papéis
que o governo da dívida que o governo tem que pagar para os seus credores. E os credores não precisam ser somente os bancos, mas você, eu. Nós podemos ter um fundo de investimento que o governo paga para nós porque nós compramos a dívida do governo. É simples. Então, quanto mais alto for os juros, o que acontece? Mais essas pessoas ganham dinheiro. E elas ganham dinheiro deixando o dinheirinho delas paradinho numa aplicação financeira. Eles não precisam fazer absolutamente nada para que esse dinheiro possa render e para que essas pessoas possam ter uma renda mensal. Um exemplo que eu posso dar para vocês, sabe aquela loja de chocolates que é um show? Sabe? Aquele cacau que é um enorme show. Um dos modelos de negócios deles custa R$200 mil, valor total, para que você possa abrir a loja. 200 mil. Sabe qual que é o retorno médio mensal? Porque você tem oscilações, né? Tem mês que vai ganhar mais, tem mês que vai ganhar menos. R$2.700. 200 mil para ganhar 2.700 por mês. 200 mil reais aplicados no CDI do Nubank vai render aproximadamente com impostos R$1.700. 1.700. Ah, mas é R$1.000 a mais. Concordo. Só que esse investimento que eu ia fazer na loja de chocolate, que é um show, ou que você, qualquer uma pessoa, vai demorar 2 anos para ter um retorno. Se eu deixar meu dinheiro aplicado, não demora isso. Pronto, o dinheiro vai ficar rendendo. E eu não vou ter problema com funcionário, não vou ter problema de risco, não vou ter problema no negócio quebrar, não vou ter problema nenhum. Então compensa mais eu deixar o meu dinheiro paradinho lá para que só de juros eu possa viver. Isso é o rentismo. E isso é exatamente o que o Banco Central defende. E o Lula está mostrando para a população justamente isso, que hoje o capitalismo ele não precisa mais sobreviver vendendo produto ou oferecendo serviço. Com esses juros altos, ninguém vai querer gerar emprego. As pessoas deixam o dinheiro aplicadinho ali na aplicação financeira que ele vai rendendo. Pronto. É isso que o Lula está mostrando. E o governo vai pagar mais com a taxa de juros mais alta. Ponto. É isso. E é claro que essa discussão do Lula também mostra algo que acaba caindo por terra ao falar que o mercado é ideológico. As pessoas gostam de falar, principalmente a imprensa, que o mercado na verdade é técnico. Balela, o mercado é ideológico. Como que o mercado pode reajustar a inflação, como aconteceu? A inflação vai subir por conta da fala do Lula. Não foi apresentado um projeto, não foi apresentado nada. Por que aumenta? Ah, porque isso é considerado lá no modelo. Bobagem. Bobagem. Uma grande bobagem. E eu falo isso porque o meu entendimento com pesquisa. Toda pesquisa que você quer mensurar o comportamento de alguém tem vários questionamentos. Vários questionamentos. E esse questionamento é um. Não tem como você falar isso. Por quê? Porque o mercado ele é super ideológico. E aí tem do ponto de vista político. Por que que o Lula ele está pressionando o presidente do Banco Central? Porque o Lula ele quer que o presidente do Banco Central sente para negociar com o Haddad. Porque como eu falei anteriormente, quanto mais altos são os juros, mais altos são os custos, o dinheiro que o governo tem que pagar para os seus credores. E aí não existe política fiscal que pare de pé. Não existe. Então o Lula quer forçar o Campos Neto a sentar com o Fernando Haddad para que eles possam negociar de fato uma taxa de juros para que o Haddad possa fazer o seu plano fiscal. Porque não adianta fazer um plano fiscal agora com essa taxa de juros tão alta, porque não vai sobrar dinheiro. Pronto, acabou. Simples, simples. Mas é claro que vão falar, não, mas porque economia, não, você tem que entender economia 1, economia 2, economia 40. Não adianta você jogar um monte de números com cálculos econométricos se você não tiver o básico do básico do básico de uma análise sociológica, que foi isso que nós mostramos. Hoje o capitalismo é financeiro. O Lula tem mostrado isso para a população. E essa grande revolução política que o Lula tem feito, colocando essa discussão, faz com que a população entenda esses pormenores todos de modo muito fácil, o que não ocorria com o governo Bolsonaro. Então é melhor a imprensa começar a vestir calça comprida? Tudo bem que eu estou de short agora, mas é importante a imprensa vestir calça comprida para começar a discutir esses assuntos um pouco mais a sério ou não discutir o que eles não sabem. Eu não entendo de direito, então eu não discuto direito. Mas de política a gente entende um pouquinho e por isso que a gente discute. E dá um baile a alguns outros comentaristas aí que são uma vergonha, que trabalham em grandes veículos de imprensa.